Olá e obrigada por estarem connosco no programa Nova Vida, uma série de programas com o Dr. Leitman. Olá, Dr. Leitman. Olá, Nitza Matsos. Aqui hoje queremos falar acerca do mês de Elul. É um mês muito especial, talvez o mais especial, algo muito interno que se sente no ar. E cada ano passamos pelo mês de Elul, alguns um pouco mais ortodoxos, outros menos. Cada um tem a sua perspectiva sobre este mês de Elul, mas todos os fins de ano cá chegamos. Há coisas que estamos habituados a fazer, coisas mais tradicionais, mas a maior parte de nós não sabe ou não está consciente desta profundidade do mês de Elul Nitsa. Sim, talvez comecemos por nos lembrar de algumas coisas que eu entendi do programa anterior, onde falou dos feriados de Israel, que são como que ciclos anuais, e cada feriado representa um estágio para a humanidade, ou seja, o objetivo para a humanidade. Cada feriado descreve um estágio na direção da conexão. E hoje queremos focar-nos no mês de Elul, o mês que fecha o ano, o mês que fecha este ciclo. E tal como tudo na vida, quando terminamos um processo, um ciclo, vemos o que funcionou, o que não funcionou, no que é que fomos bem-sucedidos, temos algum tipo de acerto de contas. E compreendemos que há algo mais profundo aqui neste mês. O que é este acerto de contas que fazemos no mês de Elul, que faz o sumário do ano que termina? Dr. Leitman, se falamos de Israel que é Yashar Kel, direto ao Criador, Kel é a força superior da natureza. Porque o Criador em Gematria é a natureza. E aqui precisamos de compreender que estamos a falar sobre como somos semelhantes à natureza. Isto foi o que Abraão revelou como o nosso objetivo, como o desenvolvimento essencial da humanidade. E o grupo que ele estabilizou na antiga Babilônia e que os levou para a terra de Canaã tornaram-se o povo de Israel e estabeleceram um objetivo para eles próprios, de que estão a ir na direção da força superior. Querem ser semelhantes à força superior. E a força superior da natureza é a força do amor e da doação. E é por isso que o que Abraão ensinou aos babilônios que foram com ele foi como alcançar amor e doação mútuos. Graça, que é uma das suas qualidades, uma das qualidades da força superior. E foi como ele determinou o objetivo do progresso da humanidade através da sua pesquisa. E qual foi o seu objetivo? Alcançar o poder do amor entre as pessoas. E com isso, uma parte da humanidade, ou toda a humanidade, quando alcançarem este mundo do amor, eh, entrar em equivalência de forma com a natureza. Esta força interna da natureza que se chama o Criador. Toda a natureza está estabelecida nesta força. Inanimado, vegetativo, animal, estão todos numa rede. Esta rede faz uma conexão de todas as partes em conjunto e todas estas partes estão em harmonia completa. Como quando olhamos para uma célula humana. Quantas coisas diferentes temos lá? Coisas infinitas, é um mundo. Um mundo em si próprio. E como estão conectados, como estão interdependentes os genes, as bactérias.
E está tudo na natureza, numa só harmonia. Se não há harmonia, há uma doença. E tal como temos numa pequena célula, há cada vez organismos maiores, até que alcançamos toda a natureza, que é um sistema análogo, integral, global e interconectado. Não existe detalhe que possa fazer o que quer fazer, que possa determinar o seu próprio progresso ou desenvolvimento. Ao invés, tudo é determinado. É muito preciso. Mesmo agora encontramos, através da ciência, como nós próprios não temos livre-arbítrio, mas como os genes e as hormonas e a combinação entre as diferentes bactérias, tudo determina o que fazemos, o que decidimos, aquilo que nos atrai, aquilo que nos afasta. Nós pensamos que temos livre-arbítrio, mas não. Estamos constantemente a executar o que a nossa natureza interna determina. Mas isso já é para um programa diferente. O que eu quero dizer é que nós estamos na natureza geral, no sistema geral da natureza, e o nosso desenvolvimento é ditado pelas nossas forças internas. Nós somos como que fôssemos animais. Em que é que a pessoa pode determinar o seu desenvolvimento? Em que compreende que a natureza é uma lei de unidade que conecta todas as partes da humanidade. E os humanos, através de golpes, através de pressão, através de guerras, sarilhos, através de centenas e centenas e centenas de anos de desenvolvimento, também alcançam, através da falta de liberdade, é necessário alcançar esta conexão com o resto da natureza. Mas através de golpes muito duros, muito difíceis, problemas muito difíceis. Como a natureza sabe como fazer. E isto é como também progredimos. Mas num destes níveis, alcançamos um estado em que dizemos: chega. Através de algum tipo de sentido em nós, começamos a perguntar por que sofremos, qual é o objetivo, qual é o resultado deste sofrimento, quem tem prazer disto, para quem é que estou a trabalhar. E estas perguntas começam a elevar-se, a aparecer no nosso intelecto e coração. E desta tristeza começamos a perguntar. Tivemos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, quantos problemas pelos quais passamos, e agora estamos face a uma Terceira Guerra Mundial, já falam acerca disso, terror, problemas. Metade do mundo não sabe o que fazer com tanta comida, e metade está a passar fome. Temos tantas forças e capacidades, vejam o que fazemos com este grande potencial que são as nossas capacidades. E, portanto, a humanidade começa a alcançar um acerto de contas. E este é o mês de Elul. E qual é a razão disto? É uma espécie de iluminação. Recebemos uma iluminação interior que diz uma iluminação do intelecto, estás a sofrer, mas não podes evitar isto. Tens de compreender apenas de onde vem este sofrimento. E então, daqui entendemos que podemos evitá-lo, livrar-nos dele. Estas coisas despertam em nós. Estas perguntas, a tendência para compreender, para pesquisar, elas despertam
de um despertar especial nos nossos sentidos, no nosso intelecto, aparece em nós e é chamado Elul, o mês de Elul. Elul significa eu sou para o meu amado e o meu amado é para mim. Existe aqui algum tipo de relação? Quem é o meu amado? Este sistema imenso que nos desenvolve, recebemos do sistema um sentido especial. Um despertar, um entendimento do que o sistema exige de nós. E ao sistema chamamos em Gematria natureza, a Teva. Do facto de que alcançamos a capacidade de poder revelar este mal e se aprofundarmos esta situação, vemos que não há nada bom em nós. Todas as coisas boas que pensamos que fazemos, fazemos-lo para tirar vantagem. Mesmo os nossos filhos, fazemos-lo para nós próprios. A pessoa só tem uma direção, para o seu próprio ego. Não faz outra coisa. E por que a natureza nos criou desta forma? Isto temos de compreender. Mas antes disso, temos de compreender quem somos, o que somos, a nossa natureza, em oposição a este mecanismo imenso e estamos parados em frente a isto como um bebê pequeno que não sabe nada. Como esta pequena terra neste espaço imenso, infinito. Como que a terra fosse o nosso pequeno quarto e esquecemos tudo o resto. E estamos aqui neste quarto e fazemos todo o tipo de coisas como se ficássemos em casa sozinhos. E então somos lembrados de que temos pais, família, um tipo de criador, natureza. Este mecanismo não pode funcionar por si próprio, há leis determinadas. Temos que encontrar o que é que temos que fazer, temos que parar de lutar com todos os outros. Vamos parar isso por um momento. Parar esta loucura de lutarmos uns com os outros. E vamos olhar para o horizonte. Vamos ver o que é que acontece. Talvez possamos tirar mais da natureza. Tirar mais destas lutas. Ninguém vê nada bom sair daqui. O que é que nós fazemos? E esta análise, este escrutínio começa na humanidade, deixa-nos miseráveis cada vez mais. E nós dizemos, chega deste orgulho, ninguém beneficia disto. E isto está conectado aos nossos tempos. E se alguém pensa, eu sou Genghis Khan, eu sou César, eu sou o faraó, eu controlo todo mundo. Nada, não. Nem Hitler, nem Stalin. Não há nada. Vemos hoje que nada é eterno. Tudo declina muito rapidamente. E, portanto, não temos razão para desperdiçar esta vida dispensável. E a humanidade alcança este acerto de contas, vemos, de forma inconsciente, que estão a alcançar a depressão e todo este tipo de coisas. Ainda assim,
temos uma pérola, uma pedra preciosa, que podemos fazer o esforço. E este momento é o mês de Elul, em que começamos a compreender que estas coisas vêm para nos trazer um entendimento. E depois deste cálculo, temos um novo desenvolvimento. Não para ficar dentro desta luta e destas disputas, como vemos, que os chefes do governo não podem parar estas disputas, mas nós queremos elevar-nos a um nível diferente de existência, ver-nos mais elevados. Eu fiz ao outro e o outro faz-me a mim também. Temos que parar estas coisas. Este acerto de contas é o mês de Elul. Precisamos de ver a situação como insuportável. Esta é a nossa natureza. Precisamos de ver-nos como uma natureza imensa, que é pura, superior, completa, eterna. E como nós, a humanidade, estamos com o nosso intelecto e coração e sentidos, que somos aparentemente o nível mais elevado da natureza. E como é que somos assim tão desenvolvidos e estamos no pior estado? Nós originamos este mal a nós próprios, este sofrimento. Nenhum outro ser faz isto. Tudo o resto tem instintos e operam em instintos e escolhem a melhor forma possível para eles agir. E é por isso que um animal não está errado. O gato mais pequeno quer. Um gatinho pequeno não se atiraria de um lugar alto, mas uma criança poderia cair. Nós, com o nosso coração, intelecto, sentidos, o que temos e o nosso potencial para desenvolver, com isso recebemos com livre-arbítrio, usá-los corretamente ou não. E isso é um problema. O inanimado, o vegetativo, o animal, estes níveis não têm livre-arbítrio para usar com o seu intelecto e sentidos. Estão sempre direcionados para o máximo benefício próprio. E o humano não, é por isso que o humano, em oposição a um cão ou um gato, pode fazer mal a ele próprio. E isto basicamente é o que fazemos. O Dr. Lightman pode repetir isso? Temos sentidos, intelecto, que são especiais. Dr. Lightman são mais desenvolvidos do que noutras criaturas, mas nós usamos-los da forma errada. E não podemos entender que funcionam no oposto de nós. Nós queremos trabalhar para nos beneficiar e prejudicar os outros, mas se trabalharmos desta forma, vamos trabalhar contra nós próprios. Owen disse que os animais têm uma espécie de programa que tomam sempre conta de si próprios. Tudo é branco e preto, trabalhamos de acordo com isto. Nós somos mais desenvolvidos, temos sentidos especiais, livre-arbítrio, e por causa disso temos uma espécie de confusão. Dr. Lightman, sim, temos confusão. Qual é a diferença entre nós e um gato? Um gato não está errado. Porquê? Porque está conectado à natureza. Está conectado a este poder que o governa. Este poder é chamado Criador ou Deus, que é a força que governa o gato e diz ao gato o que fazer. Sim, um gato não pensa se está certo ou errado. É como se estivesse a ser operado pelo sistema. Dr. Atkinson?
Eu venho de um lugar em que nós pesquisamos os gatos, fizemos investigações acerca disso. E vemos que cada movimento que eles fazem é como se fosse uma máquina completa. Dr. Lightman, mas você é o oposto, não é uma máquina perfeita, não sabe nada. Está sempre enganado. Ora, e porquê? Disse que somos mais desenvolvidos. Dr. Lightman, certo, mas em oposição a este intelecto e coração e sentidos que possuem, que o nível animal não possui, tem uma parte do nível humano. E então recebe livre-arbítrio. Como se usar? Portanto, se não prestar atenção a este sistema geral, vai sempre usá-los da forma errada, porque o seu ego empurra a usar isto de forma errada. Então diz que se eu não aprender a usá-lo corretamente, vamos usá-lo sempre a mal? Dr. Leitman, veja, senhora, olhe para a humanidade e veja como eles progrediram. Estamos nesta história há centenas de anos. E onde é que viu um desenvolvimento correto? Tudo são sarilhos e problemas e procura e desapontamentos, de pior para pior. Esperamos o pior, mas eventualmente vamos encontrar sempre mal. Oran disse anteriormente que o acerto de contas é que estamos sempre a lutar uns com os outros e dizemos que estamos fartos disto. E é verdade, cada um vê na sua própria família como os casais estão a declinar nos nossos dias e alcançamos esse reconhecimento do mal nos nossos tempos. Nós desenvolvemos através de golpes e problemas ao longo da história, mas agora recebemos intelecto e sentidos que temos que compreender que já chega. Estamos sempre a desenvolver-nos a partir de problemas e agora estão a falar de uma terceira guerra mundial e não conseguimos impedir isto. Estamos num estado em que não queremos nada da vida. Dê-nos algum tipo de cigarro, de drogas, antidepressivos, dê-me um comprimido para eu adormecer. Para que é que preciso desta vida? Para que é que preciso de ter filhos? Eu não quero, mesmo casar não quero. E aqui alcançamos Elul, este acerto de contas. O que é que isto significa? O facto de que existe uma luz, o início da salvação. Sair deste mal, desta tendência pior, deste processo ímpio em que nos encontramos e podemos dizer chega, chega de problemas. E isto é basicamente o sumário do mês de Elul. Queremos determinar para nós próprios que agora nos desenvolvemos de uma forma nova. Como? Estar em equilíbrio com a natureza. Ser semelhante a esta força da natureza. E o que é que isso significa? Que determinamos para nós próprios, aqui entre nós, novas leis de comportamento. Ame o seu vizinho. Para nos tornar equilibrados com a força superior. A humanidade deve alcançar a um ponto em que todos se apoiam mutuamente, que esta distância, este sentido, intelecto e coração que temos a mais, que não estão em equilíbrio pela natureza, que não são governados pela natureza, que vamos governá-los corretamente, da forma como a natureza o faria. Isto é o que temos que fazer. Ou seja, precisamos de organizar o nosso intelecto e os nossos sentidos e na forma de amor e conexão entre nós. Uma união. E com isto,
alcançamos um nível na humanidade em que vamos completar um nível falando. E agindo corretamente, completamos este sistema para ser orgânico, conectado, interdependente, como tudo na natureza. E isto é chamado amor. Amor é apenas uma palavra que nós não entendemos verdadeiramente. Se estamos numa conexão interna correta, estamos em amor, sentimos-lo, sentimos o que eles necessitam e eles vão sentir o que nós precisamos, como num corpo. E se for saudável, todas as partes estão neste tipo de conexão, neste entendimento que precisamos de alcançar isto. Isto é chamado o mês de Elul, um acerto de contas, uma análise da alma. Isto é maravilhoso, temos apenas uns segundos. Que se eu pudesse fazer um sumário numa só frase, o que é que eu deveria pensar durante este mês de Elul, durante este tempo, para que a minha vida chegue a um estado melhor? Dr. Lightman, não falta nada, exceto as boas relações entre as pessoas. Há abundância, mas todos sofrem por causa da nossa natureza. Precisamos de corrigir a nossa natureza e há uma possibilidade, uma oportunidade. Se seguirmos esta direção e corrigirmos, este é o resultado desta análise no mês de Elul. Obrigada, Dr. Lightman. Obrigada, Nitsa. Obrigada por estarem connosco. Até à próxima. Tudo.